Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. O Senhor cuida de cada um de nós, Pai. O Senhor é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Todo-Poderoso El Shaddai, Criador dos céus, Criador da terra, de tudo que nela há. Criador da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos criou, nos formou e tem cuidado de nós. Apesar das nossas escolhas, apesar de muitas vezes nós virarmos as costas, escolhermos coisas que não são da sua vontade, Pai, mas o Senhor continua cuidando de nós. E o Senhor nos ama tanto e de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E através da ressurreição de Jesus, através da vitória de Jesus sobre a morte, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como você está hoje? Essa sexta-feira, feriado, dia 21 de abril. Dia de tanta coisa. Dia de Tiradentes, aniversário de Brasília. Tantas coisas. Mas é um dia especial, porque é um dia que Deus fez. É um dia que Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos vivos, respirando, recomeçando, olhando para frente, colocando os nossos projetos em ação. Esse é o dia que o Senhor fez. É o nosso presente, que o próprio nome diz. É um presente dado por Deus. Não importa se você está passando por situações boas, por situações ruins. Não importa se você está tendo problemas, se você está passando por dores. Não importa o que você está passando. É o dia que o Senhor fez. E o dia que nós temos a oportunidade de olhar para Jesus, nos encher do Espírito Santo e seguirmos rumo ao alvo, que é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. É o que eu desejo em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você acredita que Deus se importa?
Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já é cristão, que já está caminhando nos caminhos do Senhor, você acredita realmente que Deus se importa? E você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, você que não acredita em Deus, será que você já se perguntou aonde está esse Deus dos crentes? Esse Deus que eles tanto falam? Será que no seu íntimo, lá no fundo, lá no deitado com a cabeça no travesseiro, lá no seu quarto, você já se perguntou, será? Será que esse Deus realmente existe? E ele se importa comigo? Acredite em uma coisa, independente de você acreditar ou não em Deus, Deus existe. Independente do que você pensa ou não sobre Deus, Deus é. Sempre foi e sempre será. E eu quero dizer para você que Deus se importa. Eu quero dizer para você que Deus se importa muito com aquilo que acontece com você, com os mínimos detalhes da sua vida. Deus se importa. Eu quero te dizer que Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um de nós no seu tempo e de acordo com aquilo que Ele tem programado para as nossas vidas, de acordo com a sua boa e perfeita e agradável vontade. Deus se importa. Se importa comigo, se importa com você. E a palavra de Deus, que eu costumo chamar de manual do fabricante, ela é bem clara e ela nos diz em diversos textos como Deus se importa conosco. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que Deus tem um cuidado de tudo da nossa vida, um cuidado geral. Nós podemos ler no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 14 a 15. Nós lemos assim: É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Esse versículo, esse texto, ele nos dá uma ideia de que Deus, Deus se preocupa com cada passo, com cada área da nossa vida, com cada coisa que nós precisamos. Veja bem, Deus se preocupa com as nossas necessidades, não com os nossos luxos, não com os nossos desejos egoístas. Deus se preocupa com as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que nunca se viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porque Deus se preocupa com as nossas necessidades. Deus, ele cuida de cada área da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E quando nós não entregamos, ainda não acreditamos ou não tomamos a decisão de servir a Deus e de entregar a nossa vida a Jesus, aceitando o seu sacrifício, Deus, mesmo assim, cuida de nós, nos livrando muitas vezes da morte, nos livrando muitas vezes de problemas. Você já sentiu lá no fundo da sua alma que você não deveria passar por um determinado lugar, ou não deveria sair naquele momento da sua casa, ou talvez não deveria
tomar um determinado atalho que você estava pensando em pegar. Talvez alguma coisa te atrasou e você não conseguiu pegar aquele ônibus. E mais tarde você ficou sabendo que o ônibus teve um acidente, bateu, capotou, fez alguma coisa, mas você não estava lá. Essas coisas demonstram o cuidado de Deus para conosco. Essas coisas demonstram o cuidado e nós chamamos muitas vezes, principalmente aqueles que não acreditam em Deus, nós chamamos muitas vezes de coincidência. Já faz algum tempo que eu comecei a chamar de Jesuscidência. São as coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, são as coisas que Jesus, que Deus faz na nossa vida e que nos livram de algumas coisas que deveriam acontecer, mas Deus nos livra. Nós vemos também na palavra de Deus que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. No livro de Mateus, no capítulo 10, versículos 29 a 31, nós lemos assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Esse texto ele nos mostra Jesus falando em mais uma parábola, mostrando que se Deus cuida dos pardais, dos animais, cuida das flores do campo, cuida de todas as coisas, quanto mais de nós, que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de tudo que acontece conosco, o tempo todo. O tempo todo Deus está no controle. Basta que a gente aceite a ação do Espírito Santo. Basta que a gente aceite o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E a gente entregue a nossa vida a Deus, a Jesus, e nos rendamos à ação e ao controle do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos ver que Deus ele age em cada uma das áreas, das ações do nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós precisamos. A palavra também nos diz que Deus cuida de quem o ama. No livro de Salmos, capítulo 145, versículos 18 a 20, nós lemos assim: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Eu acho interessante que sempre quando a palavra de Deus nos fala que Deus cuida daqueles que Ele ama, a própria palavra de Deus nos mostra que Deus destruirá aqueles que não amam a Deus, mostrando para nós que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor para aqueles que se entregam a Ele, mas Ele é justiça para aqueles que zombam dele. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Não se enganem, de Deus não se zomba.
Nós também podemos ver que Deus cuida dos seus temores, dos nossos temores, dos meus temores. Lá em Jó, nós vemos, no livro de Jó, nós vemos Jó falar assim: aquilo que eu tinha medo veio sobre mim. Existem mais de 365 vezes na palavra de Deus, na Bíblia, o termo não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Deus nos promete estar conosco todo o tempo. Jesus, quando subiu aos céus, depois da sua ressurreição, ele fala para os discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E quando Deus está conosco, quando Jesus está conosco, nós não precisamos ter medo. Basta que a gente confie e tenha fé suficiente para entender que Deus, Jesus, estão conosco o tempo todo e o Espírito Santo de Deus nos conduz todo o tempo. Deus cuida dos nossos temores. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 32, nós lemos assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino dos céus a vocês. Nós somos, junto com Cristo, os herdeiros do reino de Deus. E veja bem, se Deus disse que nós vamos estar no reino de Deus com Ele, nós não temos que ter medo, porque nós vamos estar. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos que tomar algumas atitudes. Nós temos que ter alguns posicionamentos. Mas a promessa de Deus para aqueles que o temem, que o buscam, que entregam a sua vida a Ele, essa promessa Ele vai cumprir. Tem um versículo muito interessante que eu acho na Bíblia, que ela diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus, Deus vai nos dar a paga. Seja nessa vida, seja na vida que virá, na vida eterna. A palavra de Deus também nos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que significa ser galardoador? É que Deus premia aqueles que trabalham na sua obra. Deus está conosco, cuidando de nós todo o tempo. Todo o tempo. Deus protege e nos sustenta. Deus nos protege e nos sustenta. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 5, nós vemos assim: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus está nos cercando por trás e por diante, e colocando a sua mão sobre nós. A palavra de Deus nos diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E o inimigo está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade, buscando aquele que ele possa tragar. Mas Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando. A palavra de Deus nos diz no Salmo 91 que nós não tropeçaremos em nenhuma pedra, porque os anjos, aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Diversas partes da Bíblia estão dizendo, estão nos garantindo, nos mostrando que Deus está cuidando de nós.
Nós podemos não ouvir a sua voz audivelmente, nós podemos não sentir a sua presença fisicamente, mas isso não quer dizer que ele não esteja conosco. Deus está conosco o tempo todo. Deus consola em meio à dor. Meu querido, minha querida, você está passando por alguma dor nesse momento? Alguma dor da perda? Talvez o luto? Eu quero te dizer que Deus consola em meio à dor. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, nós lemos assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz ao povo: Bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. O Espírito Santo recolhe nossas lágrimas e nos consola. Ele é o fiel consolador. Esse é um dos nomes do Espírito Santo. Fiel consolador. Se você está passando pela dor do luto, pela dor da perda, por alguma dor, chore. Chore dentro do seu quarto, no colo de Jesus. Peça ao Espírito Santo que te console, porque Deus nos consola. E por último, Deus está sempre presente. Meu irmão, eu quero que você acredite nisso. Minha irmã, eu quero que você acredite nisso. Deus está sempre presente. Você que não crê em Deus, você que é ateu, você que não acredita nesse Deus, que acha que tudo é Deus, eu quero que você saiba que, independente daquilo que você pense, que você acha, que você sinta, Deus está sempre presente do seu lado. Jesus está sempre aí do seu lado. O Espírito Santo está sempre dentro de você, falando ao seu espírito, falando ao seu coração. No livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, nós lemos assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está sempre nos sustentando com a sua mão direita poderosa. Se você cair, Deus está te levantando, Deus está te sustentando. Eu acho muito bacana uma alegoria bem antiga, que eu já conheço há muito tempo, chama-se Pegadas na Areia, aonde uma pessoa vinha dizendo que ela vinha caminhando na praia e quando ela olhava para trás ela via 4 pegadas, mas não tinha ninguém ao lado dela. Então ela entendeu que Jesus estava caminhando ao lado dela. Mas ela percebeu também que tinha algumas vezes que tinha só 2, só um par de pegadas na areia. E ela questiona Jesus, dizendo: Jesus, por que nessas horas o Senhor me abandonou? E Jesus virou para ela e falou assim: você está enganado. Nessas horas onde você vê só um par de pegadas na areia, é justamente nessa hora que eu estava te carregando no colo. Aonde você enfraqueceu, aonde você não conseguiu passar, aonde você teve dúvidas, aonde sua fé fraquejou, aonde você duvidou da presença de Deus, Jesus estava te carregando no colo. Justamente nesse momento, aonde você estava fraco, aonde você chorou, aonde você olhou para os céus e disse: Jesus, aonde o Senhor está? Jesus virou e disse: eu estava te carregando no. Entenda que quando você não tem fé,
o Espírito Santo aumenta a nossa fé. Quando você duvida, o Espírito Santo está perto de nós para nos fortalecer, para nos garantir, para nos mostrar que é verdade, que Jesus está aqui, que Deus está aqui e que Ele trabalha ao nosso favor. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Porque a força do Senhor, a força de Deus está em nós. A força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A graça de Deus nos basta. Que a partir de agora você possa meditar nessa palavra. Que você possa entender de uma vez por todas que Deus se importa com você, que Deus cuida de você, não importa o que você esteja vendo, não importa o que você esteja pensando, não importa o que você está passando, não importa os seus sentimentos, Deus cuida de você, Deus se importa com você. Entenda isso. Você que não entregou a sua vida ainda para Jesus, a palavra de Deus ela nos diz que quando você sentir o toque do Espírito, não endureça o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está tocando no seu espírito agora, nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo está tocando no seu coração nesse momento e te dizendo: venha, tome a decisão. Aceite o sacrifício de Jesus por você. Coloque seus joelhos no chão. Entregue sua vida para Jesus. Permita que Jesus transforme a sua vida. Permita que a sua vida seja transformada e passe a ter uma vida cheia de felicidade, de paz, de alegria, não porque tudo se resolveu, não porque você ganhou na Mega Sena, não, mas porque com Jesus no coração você vai ter paz, tranquilidade, sabedoria para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, seu trabalho, sua empresa, sobre tudo aquilo que você tem, sobre todos aqueles que te amam. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Eu desejo que a sua vida seja tremendamente abençoada. Eu desejo que as portas dos céus se abram sobre você e que seja derramado sobre você chuvas de bênção sem medida. É o que eu desejo a você. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Agora pegue essa palavra e envie ela para todos os seus contatos, todas as pessoas que você se importa. Coloque essa palavra nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas vejam, ouçam e sejam tocadas pela palavra de Deus, não por mim. Não sou eu. É a palavra de Deus. Eu quero usar aqui as palavras de João Batista, quando ele foi questionado se ele era o Messias. Ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça cada vez mais. O importante para mim é que eu diminua e que Jesus cresça cada vez mais no coração seu, no seu espírito, na sua vida, em nome de Jesus. Amém?
Seja tremendamente abençoado. Abreijos para você e até o próximo vídeo.